Onde as histórias nascem? Você já parou para se perguntar onde as histórias nascem? Por que as histórias de ficção elas são tão influenciadas por referências da Europa? As histórias nasceram na Europa? Ou será que nasceram no Oriente? Temos a história das Mil e Uma Noites, história árabe que influenciou o mundo inteiro. Ou será que no Extremo Oriente? Os mangás têm ótimas histórias, os animes. Será que foi nos Estados Unidos? As histórias dos super-heróis são incríveis. Não sei, né? Mas a resposta disso daí pode ser bem mais simples, mas bem mais profunda também. A história nasce dentro da alma daquele que a conta. Então a história nasce com você que vai escrever uma história. E de onde você tira suas ideias? Você tira suas ideias das suas referências. Todas elas. Sejam as coisas que você consome, que você assiste, que você vê, que você ouve. Sejam elas produtos ou que você vê no dia a dia, no seu cotidiano. Talvez o que falta para se criar uma história diferente da maioria das histórias que se tem por aí, não seja uma super criatividade. Claro que a criatividade é importante, mas talvez seja ter um olhar mais atento a tudo para se encontrar novas referências. Olá, meu nome é Gabriel, eu costumo assinar como Gabriel Billy e eu sou escritor, ilustrador, músico e pesquisador de arte. Ou ao menos eu tento ser essas coisas, eu não sei ao certo se eu consigo ser esse monte de coisas aí que eu falei, mas ao menos eu tento bastante e é a minha área de interesse. Ou seja, a minha área de interesse é a área artística em suas diversas manifestações, seja ela a partir de uma ficção, seja ela a partir da visualidade, ou seja, do desenho, da ilustração, da pintura, seja ela a partir do som, né, da questão da música. E eu acho que todas elas se entrelaçam em algo em comum. Por isso eu tenho um interesse muito grande por essas várias vertentes da questão da arte, que para mim é uma forma de tocar o lado sensível humano. E a partir desse lado sensível até provocar uma racionalidade ainda mais completa, ou ao menos mais estimulante em alguns momentos. E então no meio dessa transição que eu faço de uma área para outra, eu estou num projeto novo que é fazendo uma incursão para um novo tipo de arte para mim, que é a história em quadrinho. Eu estou fazendo uma história em quadrinho, um gibi, onde ele é inspirado no carnaval suburbano. Eu sou do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, da zona oeste do Rio de Janeiro, do subúrbio do Rio de Janeiro. E eu decidi usar as minhas referências próximas a mim, a minha localidade, para construir um universo fantástico para uma história em quadrinhos de fantasia. E eu estou nesse vídeo aqui para explicar um pouco desse processo, mas esse vídeo não é um vídeo publicitário, eu não tenho interesse aqui em apenas mostrar o meu trabalho. Não vai ser algo assim, não vai ser algo assim tão maçante, até porque o trabalho está muito no início, é um trabalho que está num processo muito embrionário, eu tenho a história pronta, já tenho o roteiro, mas eu ainda só tenho artes conceituais, eu ainda não fiz sequer uma página. Mas o que me interessa aqui é refletir como eu estou tentando desenvolver esse trabalho, que métodos que eu estou tentando utilizar, que reflexões que eu estou tentando fazer para construir esse trabalho. E essas reflexões, elas deixam de ser uma coisa publicitária, né? Deixam de ser uma coisa só do meu trabalho, para ser uma coisa universal, para as pessoas refletirem. Principalmente as pessoas que são da área artística também, pessoas que estão produzindo quadrinhos ou produzindo ficção, refletirem junto comigo a partir dessas provocações que eu vou fazer. Mas quem não é também, para refletir sobre outras coisas que eu vou levantar aqui. Por exemplo, a questão da localidade,
a questão de um imaginário, a questão de você se pertencer a algum lugar e fazer esse lugar ser presente na sua vida e nos seus projetos. Isso é uma coisa universal, independe da sua vocação artística ou não. E tudo isso eu vou tentar refletir aqui. E bom, eu espero que gostem. Vamos lá. Bom, a primeira questão é o que é esse meu projeto? Como eu falei, é uma história em quadrinho inspirada no carnaval suburbano. Mas e por que eu decidi fazer um gibi justamente sobre o carnaval suburbano? Assim, a primeira questão é a questão de abordar o carnaval como uma referência objetiva para se construir um mundo imaginário, fictício. O carnaval é muito rico e eu sou um pesquisador do carnaval. Eu sou formado em Belas Artes pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, é de Seropédica, a minha graduação, e eu estou agora no curso de mestrado da UFRJ, da Escola de Belas Artes da UFRJ, no programa de pós-graduação em artes visuais. E lá eu pesquiso o carnaval passado de Santa Cruz, que é o meu bairro, na zona oeste do Rio de Janeiro. Então, assim, é um estímulo um tanto óbvio para mim querer fazer esse tipo de ficção, porque a minha pesquisa tem me gerado muito conteúdo relacionado a isso que eu vejo que é bastante interessante. Eu sou orientado pela Elinides Guimarães, lá na FRJ, que é uma pessoa super querida e que sabe tudo assim, de carnaval, e ela me ajuda muito. Então eu tenho todo um apoio para a minha pesquisa e um estímulo por estar no mestrado para fazer essa pesquisa. Então, por que não transformar essa pesquisa em um projeto a mais de ficção, já que eu gosto de produzir ficção? E o carnaval ele é muito rico para você criar uma ficção. Não à toa tiveram diversos artistas que abordaram o carnaval. Assim, na literatura a gente tem lá fora o Edgar Allan Poe, lembrando que o carnaval não é uma coisa somente brasileira, ela é anterior ao Brasil. O Brasil cria uma manifestação muito rica e muito peculiar, muito nossa, mas o carnaval vem de fora, né? É uma manifestação anterior. Então você tem o Edgar Allan Poe na literatura, que ele já abordou a coisa do carnaval. O João do Rio foi um escritor brasileiro que fez um conto muito forte sobre o carnaval, que é o Bebê de Tarlatana Rosa. É um conto de terror, né? Ele é pesado. É diferente da minha abordagem. Meu quadrinho vai ser uma coisa infanto-juvenil. Nas pinturas você tem o James Ensor, que também é de fora, né? Mas trabalha um carnaval que não é brasileiro, mas tem uma coisa ali com os mascarados, excelentes pinturas que foram bastante famosas. No Brasil você tem, a nível de exemplo, vão ter muito mais do que o que eu vou falar aqui, mas tem o Rodolfo Chamberlain, que fez uma pintura muito marcante sobre o baile de mascarados aqui no baile de máscaras no Carnaval Carioca. Tem o Di Cavalcante, tem a Tarsila do Amaral. Na questão mesmo do quadrinho contemporâneo agora, você tem a Paula Cruz, que é uma menina lá da PUC, da pós da PUC, que tem um quadrinho sobre os Cloves, a fantasia de bate-bolas, que são uma fantasia muito característica do subúrbio, inclusive eu vou falar sobre elas aqui. E tem também lá da PUC também, tem a Camila Serrão, que está fazendo um trabalho, eu tenho conversado bastante com ela. Ela também é da pós, está fazendo um trabalho sobre, só que é de ilustração a respeito dos mascarados do carnaval. Mas vamos pensar, o carnaval ele te fornece como matéria-prima para fazer uma ficção, ele já te fornece personagens, porque os fantasiados, os mascarados, eles podem ser considerados personagens. Você interpreta alguém quando você está fantasiado. E tem algumas fantasias que são muito características, tradicionais do Rio de Janeiro, que são, e do subúrbio, que são principalmente as que eu estou pesquisando. Então você já tem ali uns personagens meio que prontos, né, para você utilizar. Além desses personagens, você tem uma questão de localidade, meio mágica, porque no Carnaval do Subúrbio tinha muita coisa do coreto carnavalesco, que você pode considerar o coreto um local mágico, porque tem todo um trabalho ali artístico, de arquitetura muito, muito incrível, muito peculiar. Você tem a coisa dos carros alegóricos, que você pode considerar um transporte mágico. Eu estou, pelo menos, abordando assim. Então você tem todo um conjunto de referências que te auxilia e que te ajuda a produzir pensando a partir do carnaval. Então, esse é um dos primeiros motivos porque eu estou usando o carnaval assim como uma referência. O segundo motivo é porque é o subúrbio, porque não um carnaval mais geral. Bom, é porque eu decidi olhar para coisas próximas, referências próximas a mim, para criar algo a partir dessas referências.
Eu estou seguindo muito nesse projeto uma frase do Tolstói, que é uma frase que eu acho que tem me guiado, tem sido um norte para mim nesse projeto, que é: se queres ser universal, começa a pintar sua aldeia. Ou seja, se queres ser universal, começa por pintar sua aldeia. Isso tem tudo a ver com o que eu tenho pensado desse projeto. Mas vamos refletir sobre isso para eu chegar aonde que eu estou pensando, né? Toda vez que a gente faz algo, a gente usa uma referência anterior. Porque é assim na história da humanidade, ninguém cria nada a partir do nada. Tudo surge a partir de alguma referência, mesmo que você faça uma roupagem muito particular daquilo que você está produzindo, você teve alguma referência anterior. Você leu algum livro anterior, você viu alguma coisa na rua anterior, você viu uma pintura anterior, ou você viu um conjunto de várias referências e você, a partir desse conjunto, você construiu algo que seria mais seu. Mas você não surgiu aquilo do nada. Tudo tem uma referência. Então, quando as pessoas geralmente fazem uma ficção, seja ela qual tipo de ficção for, ela geralmente é muito influenciada pelas referências que estão mais latentes na sociedade, ou para as referências que falam diretamente com essa pessoa, e essa pessoa está mais atenta a esse tipo de referência. Por exemplo, uma pessoa que geralmente gosta muito de mangá, do desenho de mangá, o desenho japonês, o quadrinho japonês, ela tem por tendência a querer, quando desenhar, fazer um mangá. Isso é natural, porque você está usando as referências que mais te agradam, né? Você quer chegar em um resultado a partir das coisas que te agradam também. Então, e é natural que quando você faça uma ficção, você use elementos que já estão muito bem posicionados no imaginário popular. Por exemplo, você vai fazer algo de fantasia, você usa um dragão. O dragão é uma figura que já está muito bem localizada dentro da imaginação das pessoas. É uma criatura muito bem difundida. Ela é mais do que milenar. Ela teve quadros, ela teve pinturas, ela teve quadros e pinturas, né? Teve esculturas, teve filmes, jogos, livros, RPGs. Teve um conjunto assim, iconográfico gigantesco que fez a criatura do dragão já ser mais familiar para as pessoas que consomem esse tipo de literatura ou de produto, né? Por exemplo, uma pessoa que costuma ler livros de fantasia, ela já sabe como é que é um dragão. Então, dentro dessa questão do dragão, como um exemplo, toda vez que a pessoa vê um dragão ou vê num livro escrito que acha, então um dragão apareceu, ela já tem toda uma ideia formada sobre o que é aquele dragão, porque ela está usando ali uma referência de outros dragões anteriores. É o que as pessoas costumam chamar de arquétipos. Eu gosto de chamar de arquétipos imagéticos, porque o arquétipo, o que é um arquétipo? O arquétipo é um padrão que se repete. É como se fosse um modelo para algo. Então você sabe que é um dragão porque você conhece o arquétipo do dragão. Se eu te mostrar um coelho e falar, isso aqui é um dragão, você vai falar, não, isso não é um dragão, isso é um coelho. Porque você sabe como é que é um dragão. E a partir das suas repetições, mesmo que tenha alterações de um dragão para outro, mais ou menos você tem um padrão. Ou seja, você tem um arquétipo do que o que é aquele dragão. Eu falo arquétipo imagético porque imagético tem a ver com imagem e imaginação. E eu penso que para a gente na ficção é muito importante pensar nisso, na questão da imagem e da imaginação, do imaginário. A gente não precisa pensar no arquétipo enquanto um conceito da psicologia, porque existe esse conceito da psicologia do arquétipo, que ele vai tentar achar no inconsciente coletivo no seu inconsciente e no inconsciente coletivo o que o arquétipo provoca em você, o que a visão de um arquétipo qualquer provoca em você. E às vezes o arquétipo tem a ver com comportamento e etc. E isso não interessa muito pra gente. Para quem está fazendo ficção, acho que o que interessa desses arquétipos, ou seja, esses personagens pré-estabelecidos ao longo de várias repetições, é que camadas de significação eles passam. Ou seja, toda vez que você trabalha com um elemento desses que já foi muito repetido, você você estimula uma camada de significação que a pessoa tem a partir de obras anteriores. Ou seja, vamos lá, se eu estou num livro e eu coloco lá que tem um cientista louco, eu escrevo um livro e você está lendo e você vê a figura de um cientista louco, naturalmente você
não vai, você vai ter uma ideia espontânea do que é aquele cientista louco, porque existe esse arquétipo do cientista louco. Existiu esse tipo de personagem em diversas outras ficções anteriores. Então, utilizar uma coisa que já está bem estabelecida no imaginário é uma forma de utilizar todo um conjunto de obras anteriores à sua para complementar a sua obra. Então isso te facilita você ter uma camada de significação, mesmo que você trabalhe com a contradição dessa significação. Ou seja, vamos voltar para o exemplo do dragão. Quando eu coloco que tem um dragão, as pessoas já têm uma ideia, uma camada de significação, ou seja, um significado, um valor que eles vão dar para aquele dragão. Eles vão imaginar o dragão uma criatura super forte, destemida, poderosa. Mas eu posso trabalhar com a contradição daquilo. Eu posso fazer um dragão medroso, fraco, um covarde. E, de certa forma, você vai trabalhar, ainda que em contradição, você já vai estar trabalhando com uma camada de significação. A pessoa pode fazer essa contradição a partir de algo que já existe. Então, você tem a facilidade de trabalhar, quando você trabalha com essas referências muito mais batidas, entre aspas, de trabalhar com algo que já está muito bem estabelecido no imaginário. E você cria você tem que se preocupar com outras camadas, mas a camada de significado primária, ela já está ali estabelecida. Então, é natural que quando a gente faça ficções, a gente utilize muito esses, em alguns pontos pode ser até clichês, mas coisas que já são muito repetidas. E você tem essa vantagem. Mas você tem outra desvantagem. Você tem a desvantagem de não conseguir criar uma distinção no seu trabalho de cara. Você vai ter que criar distinção a partir de uma história muito bem contada, de um ótimo uso dos clichês, ou de trabalhar um novo, né, entre aspas, uma inovação a partir desses clichês, dessas coisas que já estão bem estabelecidas, para você conseguir fazer a sua distinção. Porque, por exemplo, vou fazer um livro que fala de um dragão. Quantos livros que não tem dragão aí? O que você vai conseguir acrescentar nisso? Como que você vai se mostrar especial? O que vai fazer as pessoas pensarem que vale a pena lê-lo por você estar falando do dragão? Ou você vai ter que fazer alguma coisa, uma abordagem muito diferente a respeito do dragão, ou você vai ter que trabalhar muito bem a ideia desse dragão, ou você vai sofrer uma certa dificuldade de provocar essa distinção. Agora, se você tiver outras referências que não são essas referências mais batidas, ou seja, ao invés de você procurar, por exemplo, uma referência da mitologia grega, da mitologia nórdica, céltica, ou de mitologias que já estão muito populares, muito conhecidas no contemporâneo, você pode procurar alguma referência que é pouco explorada. Isso pode te criar uma distinção, pode te criar uma curiosidade no leitor. Pelo menos eu penso dessa forma. Se eu chego para vocês e falo assim, eu tenho uma história em quadrinho baseada na mitologia do Vietnã. Eu acho que isso é bem inovador, porque eu não costumo ver isso. Ou da mitologia de Angola, ou da mitologia de, sei lá, de de uma aldeiazinha no canto do leste europeu. Tudo isso pode te provocar uma sensação de novidade e te dar uma curiosidade. Isso te provoca uma distinção. Mas aí vamos refletir. Será que para eu conseguir pensar em referências diferentes das que já estão mais batidas, entre aspas, por aí, eu preciso ir para tão longe? Eu acredito que não. Eu acho que é interessante se você tiver a oportunidade, é claro, mas eu acho que basta você ter um olhar mais atento, um olhar mais afinado, para olhar, às vezes, coisas de perto que vão te dar essa matéria-prima para produzir algo relativamente novo. Eu sempre boto em aspas novo, porque novo, como eu já falei, nada é 100% novo. Tudo a gente trabalha a partir de uma referência. Nossas obras são apenas uma página dentro de uma imensa enciclopédia que é a história da humanidade. Então, novo vai ser difícil. Mas, de qualquer forma, uma abordagem talvez mais autêntica, eu acho que é possível. E é essa que é a proposta que eu tenho nesse quadrinho. Eu passei a olhar o subúrbio, porque eu sou do subúrbio. Passei a olhar meu bairro, porque eu sou do meu bairro. Toda família, toda rua, toda praça, todo bairro, toda cidade tem a sua história, tem suas referências gráficas, tem suas referências visuais. Basta um olhar atento. Toda rua tem alguma forma de organizar os seus muros. As casas têm uma forma de se organizar os seus quintais.
as praças têm a sua arquitetura pensada, assim, o seu paisagismo pensado. Toda cidade tem seus monumentos, toda cidade tem algum artista, algum artesão. Tudo isso, se você olhar atentamente, pode te dar uma referência visual muito rica e às vezes vai ser muito mais particular, muito mais pessoal, por tá partindo de algo próximo a você. E a partir dessa personalidade você pode se tornar mais universal, porque você pode estar mostrando algo diferente do que está comumente sendo mostrado. Então eu trabalhei totalmente em cima dessa proposta de falar o carnaval, por ser uma expressão muito rica daqui e daqui de perto, né? Eu especialmente pesquiso o carnaval daqui de Santa Cruz e vejo algumas coisas no entorno também. E a questão do subúrbio é a minha busca pessoal em olhar para o lado com mais atenção e tentar fazer uma ficção a partir daquilo. Então esse é um convite para as pessoas também tentarem afinar os seus olhares assim, e tentar de repente enxergar algo próximo que pode servir de base para fazer uma ficção, fazer uma história em quadrinho, um filme, um livro. E, bom, eu vou falar um pouco mais sobre a localidade, essa importância da localidade também. Bom, outro motivo de eu trabalhar com essa questão da localidade, além desse de tentar buscar uma pessoalidade para criar algo um pouco diferente do que se vê por aí, ou seja, para ter uma referência diferente da maioria das referências que estão massificadas. É porque eu penso que também o produto disso pode ter uma contrapartida social, ou seja, quando esse gibi sair e as pessoas daqui lerem, elas podem se identificar nesse local, podem se identificar essa estética, e a partir disso elas podem refinar o seu olhar para o próprio local, passar a ver de uma outra forma o local que habitam. Isso tem um sentido de contrapartida social muito grande, porque eu moro no subúrbio. O subúrbio é de fato um lugar muito esquecido e abandonado, principalmente pelos poderes públicos, mas isso também ocorre não só pelos poderes públicos, ocorre também porque a população às vezes não tem a noção plena desse pertencimento a esse local. E a maneira de você despertar esse pertencimento, essa noção plena, essa vontade da pessoa querer estar nesse local e alterar e transformar esse local para que ele fique melhor e até cobrar os seus direitos a partir disso, é por via de meios simbólicos, ou seja, a partir da arte. A arte pode muito bem fazer isso. Quando eu coloco um quadrinho e eu consigo estimular as pessoas a enxergarem o quão especial é aquele local que ela habita e elas conseguem se identificar nesse lugar, eu tenho certeza que isso pode provocar uma reação nessa pessoa e ela mudar a forma como ela habita esse local. Então esse é um dos outros motivadores, assim, não só a questão da referência, não só uma coisa, tem esse lado meu, né, de querer fazer uma arte interessante, mas também tem esse lado de querer dar uma contrapartida social a partir dessa arte, fazer essa arte criar algum tipo de transformação. Pelo menos é uma tentativa. E isso é interessante que as pessoas pensem nisso, né? Pensar os seus grupos, suas localidades, seus lugares próximos como referência, não só para criar uma obra muito boa para si, mas criar uma obra muito boa para o outro, para o próximo, para aquele que está próximo de você. Mas isso sem ser uma maneira de fechar um muro. Essa arte, eu não pretendo que esse gibi seja interessante só para quem é daqui. Eu pretendo que isso seja uma camada a mais. Mas o importante, eu acho que sempre é você fazer uma boa história, né? A nível de elementos da história, como eu falei, eu estou usando o carnaval e o subúrbio como referência, mas também vai ter uma mensagem ambiental, toda uma mensagem a história vai se passar em Sepetiba, ela se inicia em Sepetiba, que é um bairro próximo do subúrbio, próximo a Santa Cruz, que é o bairro que eu moro. Eu fico muito em Sepetiba também, que minha família toda é de Sepetiba. E a questão de Sepetiba é que aqui tem uma praia, tem uma baía que ela é totalmente poluída. E ela é poluída por um porto, por uma indústria e por uma falta de saneamento básico. Ou seja, tem toda uma questão ali de destruição ambiental que eu pretendo fazer uma crítica em cima disso, né, a partir dessa história. E para além disso, nessa baía de Sepetiba é onde se concentra a maior quantidade de botos cinzas do mundo.
E a cada ano eles morrem mais porque a Bahia está sendo destruída a cada ano que passa, porque a cada ano tem mais poluição e parece que não tem uma espécie de resposta do poder público para isso e a coisa vai cada vez ficando mais grave. Eu pretendo fazer uma crítica. Como eu falei, eu não pretendo fazer um trabalho panfletário, então eu acho que o importante para mim é construir uma boa história, uma história tocante e que essa crítica faça sentido dentro dessa história. E não o contrário, né? Não tentar moldar toda a história para fazer um panfleto, uma crítica em si. Eu não sou um, eu não estou fazendo um trabalho aqui de militância, estou fazendo um trabalho de arte. E eu pretendo chegar a uma coisa mais tocar a todos e mais profunda e mais assim criar uma dimensão fictícia que as pessoas possam entrar e criar sua reflexão, sua própria reflexão a partir daquilo e não tentar introduzir uma verdade, sabe? E enfim, mas tudo baseado de forma metafórica a partir da realidade que eu vivo. E voltando ao que é a história, que eu estou enrolando para contar o que é um mundo como se fosse, na história vai ser um mundo como se fosse o nosso, mundo real, mas ele, no céu, bem acima do céu visto, existe um mundo dos sonhos. Quando as pessoas dormem, a alma das pessoas vai para esse mundo dos sonhos ligado por uma espécie de cordão. Depois, quando ela acorda, a alma retorna. Isso é baseado em crenças pelo mundo todo. O kardecismo tem uma crença muito forte sobre essa questão do sonho, da alma. E eu tive essa inspiração nesse tipo de crença a partir do sonho. Então tem o mundo dos sonhos. Mas assim, na parte mais baixa desse mundo dos sonhos existe uma cidade. O mundo dos sonhos se chama Oníricos. Existe uma cidade chamada Eufórica, que é a cidade onde fica mais baixo, na parte mais baixa do mundo dos sonhos, a última cidade, o último nível do mundo dos sonhos. E ela fica na fronteira do mundo dos sonhos com o mundo real. Então toda vez que alguém fica em êxtase de euforia, de alegria, essa pessoa vai para a eufórica. A alma da pessoa pula para a eufórica. Por exemplo, quando você está sei lá, vendo um show ou diante de uma obra de arte e aquilo te transpõe, você tem um sentido muito, seu sentimento fica muito à flor da pele, você se transpõe, você fica muito emocionado. É nesse momento que sua alma, teoricamente, iria para a eufórica. Você não vai de fato para o núcleo do mundo dos sonhos, porque você não está dormindo, mas você fica num outro estado ali, né? Que fica um estado que não é o estado assim acordado, né? E nesse mundo dos sonhos, e eufórica, existem criaturas que habitam, criaturas mágicas que habitam esses locais. Em Eufórica, essas criaturas são as criaturas do carnaval. São os mascarados do carnaval, personagens inspirados nos mascarados do carnaval do subúrbio, desse mundo. E esse mundo dos sonhos, ele tem um movimento pendular que ele desce e sobe até o topo do limite do céu. No caso aqui, o limite, a gente está falando de um céu lúdico, né? Não um céu científico, ele não vai para o espaço, né? Ele vai para um céu lúdico, para o limite dele. E esse movimento dura 100 anos. E a cada 100 anos o mundo dos sonhos chega ao mais próximo da Terra e encosta na Terra, no mundo dos humanos. Mas o que encosta na Terra é a Eufórica, que é o reino mais baixo. Então, e nesse movimento ele fica 4 dias aqui antes de subir de novo. Então, por 4 dias, o mundo dos sonhos se funde com o mundo dos humanos. E aí essas criaturas do mundo dos sonhos, elas passam a andar por aqui e fica uma fusão da coisa mágica. Os humanos podem sentir como é que é o mundo dos sonhos na vida real e a partir de Eufórica, né? Então, o que são esses 4 dias? São o carnaval. No caso, no gibi, o carnaval acontece de 100 em 100 anos e ele é uma coisa mágica. Mas dentro do gibi vão ter personagens, pessoas que não acreditam que seja uma coisa mágica de fato, por ser de 100 em 100 anos, eles acham que é só uma festividade que acontece de 100 em 100 anos. E outras vão levar muito a sério, porque vão falar, não, isso não é uma festividade, é um momento muito mágico, onde o mundo dos sonhos fica mesclado ao mundo dos humanos por 4 dias de pura alegria, emoção, êxtase, felicidade, euforia. Então, a história parte desse princípio, né? Eu não posso dar muito elemento aqui para não estragar a história, né? Mas tem vão ter as criaturas do mundo dos sonhos que vão estar interagindo com os personagens humanos da história.
Eu vou falar aqui um pouco dos desenhos desses personagens do mundo dos sonhos que são baseados em personagens do carnaval e vou mostrar para vocês. E assim, por que essa questão do carnaval e mistura com o mundo dos sonhos? Eu acho que o carnaval é muito disso, né? Parece que o carnaval você entra numa outra dimensão, assim, onde as coisas ficam muito irreais, né? Assim, coisas que não acontecem no seu cotidiano normal passam a acontecer. É como se você vivesse uma outra dimensão por 4 dias, como se fosse uma dimensão dos sonhos. Pensando pelo lado da alegria, que tem sim um lado de exageros no carnaval, até de violências, mas assim, tem muito lado também do lúdico, da brincadeira, da alegria, e eu pensei, né, em abordar esse lado, né, nessa história em quadrinho. Agora eu vou falar um pouco dos personagens, e aí com isso eu vou conseguir mostrar um pouco mais da história e de como a minha pesquisa interage com essa história, a pesquisa da localidade e como a localidade interage. Então essas aqui são as artes conceituais, eu vou mostrar uma a uma e falar um pouquinho sobre cada uma. Esse é um personagem que habitaria o mundo dos sonhos, ele é inspirado numa fantasia do carnaval do subúrbio, o carnaval carioca no geral. Ela era especialmente difundida no século XIX, pelo centro do Rio, mas ela perdurou pelo grande parte do século XX nos subúrbios, em especial em Santa Cruz, que é o bairro onde eu moro, e ela tinha praticamente todas essas máscaras, essas fantasias que eu vou mostrar, elas tinham máscaras artesanais feitas em papel machê. Existiam fábricas artesanais por Santa Cruz, que não só por Santa Cruz, mas especialmente em Santa Cruz, porque era um lugar que teve um destaque nessa questão, especialmente no século XX, com esse tipo de produção de máscaras. Eram máscaras que eram feitas no barro, depois você tirava um molde negativo em cimento ou gesso, dali você tirava a máscara em si mesmo de papel machê, que era um papel machê é papel com cola, né? Geralmente era uma cola de farinha. Quem utilizava essa fantasia de morcego, que é essa daqui, geralmente tinha um jogo, né? Cada fantasia exigia uma interpretação, um jogo a se fazer, um tipo de coisa que você fazia a partir daquela fantasia para interpretar o seu personagem. Então, sempre que você se fantasiava de morcego, você ia com essas asas assim e abraçava pessoas do sexo oposto. Mas era difícil saber que se de fato era do sexo oposto, porque essas fantasias, a maioria que eu vou mostrar aqui, elas trabalhavam com anonimato. Então, ninguém sabia quem estava utilizando. Ela tampava o corpo todo, você não sabia a identidade real do folião que estava utilizando a fantasia em si, né? Mas ela tinha essa coisa de abraçar a pessoa do sexo oposto e abraçar com essas asas, encobrindo a pessoa. E tinha um apito que eles costumavam usar na máscara, que era um apito do tipo coió. E eles, quando abraçavam, apitavam muito assopravam muito esse apito, assim. E é isso, assim. Eu fiz esse desenho a partir de uma arte do... Eu tive muita inspiração nesse desenho de uma arte do Raul Pederneiras, que ele fez esses mascarados, ele era um caricaturista do início do século XX na imprensa carioca e ele fez um conjunto de ilustrações sobre cada fantasia dessa famosa do carnaval no século XIX, né? E que essas fantasias continuaram a existir de maneira muito, muito intensa no Carnaval de Santa Cruz pelo século XX. E eu fiz algumas ilustrações a partir de ilustrações dele. Essa é a fantasia de Burro Doutor. Também ela era com máscaras de papel machê, mas quem se fantasiava com ela utilizava uma roupa, um paletó do avesso e levava um livro. E esse livro, geralmente a pessoa lia com o livro ao contrário, porque essa é uma fantasia que critica o falso intelectual, a pessoa que acha que sabe de tudo e que tem um argumento para tudo, metido a quem entende de todas as coisas, sabe? Ou quem é muito metido a quem é sem entendido. E então quando você saía com essa fantasia, a pessoa lia o livro de cabeça para baixo, mostrando que pouco importava o conteúdo do livro, né? O que estava em jogo ali era ter a aparência de que está lendo, mas na verdade a pessoa era só um falso intelectual mesmo. E além disso, o fantasiado de tempo em tempo dava coices no ar e relinchava, assim. E tinha essa questão toda aí da crítica ao falso intelectual.
Essa era a fantasia de diabinho, muito famosa no carnaval do subúrbio, especialmente o carnaval de Santa Cruz. Muito famosa esse tipo de fantasia. Que era uma fantasia de diabo, né? De uma espécie de diabinho. Mas ela tinha essa característica de ter ser linguarudo, assim, tinha uma língua muito grande na máscara. E, além disso, o fantasiado dessa... O folião que se fantasiasse de diabinho, ele usava uma roupa, assim, com uma cauda, um grande rabo, esse rabo grandão, assim, gigante. E com esse rabo ele batia nos outros foliões, mas era uma batida de brincadeira, né? O rabo geralmente estava com algodão, coisas leves, tecido. Mas dependendo da maldade, né? Sempre tinha alguém mais maldoso que enchia o rabo de areia para bater a vera nas pessoas, né? Isso aí dependia da maldade de cada um. Mas no geral, na brincadeira era uma coisa leve. E eles faziam uns barulhos, assim, como se fosse um rosnado. Tipo, e essa aqui em especial, eu me inspirei bastante numa máscara do Nicole Xavier, que foi um produtor de máscaras de Santa Cruz, era um artista muito completo, né? Além de produtor de máscara, ele era pintor e fotógrafo. E eu me inspirei na máscara dele para produzir esse estudo aí. Eles tinham essa questão do barulho, né? Eles faziam uma espécie de rosnado, que seria como se fosse o idioma dos diabinhos, né? E quando um diabinho encontrava o outro, você tinha que fazer esse rosnado e fazer uma dança que tinha uma dança de cruzamento de perna. E se um dos dois não fizesse, o outro ia lá e dava a rabada nele. Que isso fazia parte desse jogo, dessa brincadeira do carnaval. Essa é a fantasia de velho. Essa fantasia, todos esses personagens aqui, todas essas fantasias, eu estou explicando as fantasias, mas eles são personagens dentro do quadrinho, né? Que são personagens inspirados nas fantasias. Essa fantasia de velho, ela não ficou tão popular em Santa Cruz por muito tempo. Porque justamente que é uma fantasia muito difícil de achar foto. Então, porque ela era uma fantasia difícil de fazer. Essa máscara de velho, a cabeça de velho, era uma cabeça muito grande. Então tinha que fazer um molde duplo para colar uma parte com a outra. Era uma fantasia muito mais complicada de fazer. Que era o estilo dessa fantasia com cabeça muito grande chamava-se carão. E tinha o carão de velho, mas tinha outros. Tinha o carão beisola, que era uma figura de um negro. Você podia fazer um animal, tipo um carão de tigre. Teve uma época que teve o Amigo da Onça, era um personagem que ficou famoso. E aí eles fizeram por um tempo um carão de Amigo da Onça, que era uma cabeça grandona, mas com a face do personagem, né, do Amigo da Onça. E eu achei muito poucas fotos dessa fantasia. As fotos que eu achei não estavam muito legíveis, assim, não estavam muito boas de se observar. Eu acabei fazendo esse desenho, de fato, uma cópia do desenho do Raul Pederneiras. Os desenhos aqui, vários deles eu me inspirei um pouco no do Raul Pederneiras, mas esse não, esse eu fiz uma cópia de fato. Só alterei algumas coisas, alguns detalhes, mas eu fiz realmente inspirado nele porque eu não achei muitas referências de fotografia e tal. Ele geralmente usava essa bengala, brincava com essa bengala, tinha essa questão, pelo que parece, tinha essa questão do monóculo, ou às vezes era um óculos mesmo. E eles dançavam freneticamente, eles dançavam chula, uma dança super difícil. Eu vi que em alguns momentos eles dançavam outro tipo de dança também, até o miudinho também. Então os foliões que usavam essa fantasia, faziam danças assim muito excêntricas, né? Principalmente na movimentação das pernas. Tinha uma dança da tesoura também, que eu não sei exatamente como é que é, mas tinham todo esse tipo de dança. E era uma fantasia muito utilizada também nos cordões. No século XX, cordões eram uma espécie de bloco. Eles ficaram muito famosos e os cordões tinham os fantasiados. Tinha uma parte que tinha o velho, tinha umas fantasiadas de índio, tinha um fantasiado de diabinho, de rei de diabo. E aí a figura do velho era bem marcante, principalmente por essas danças. Essa é uma figura bem mais conhecida, né, que é o Clóvis, o bate-bola, né, conhecido como bate-bola para alguns, Clóvis para outros. Essa figura muito famosa no subúrbio, ela não está mais assim, houve muita alteração. Como minha pesquisa é muito inspirada no carnaval passado, eu peguei o Clóvis mais clássico, que é o que eles chamam de pirulito. Que hoje em dia o Clóvis ele está com a roupa muito mais cheia, né? Ele parece muito mais parece uma alegórico, assim, uma coisa muito mais repleta de coisas e muito mais enchimento de tecido. Antigamente era mais assim, mais simples.
E o Clovis ele tem uma coisa interessante porque o Clovis ele surge em Santa Cruz, assim, todas as pesquisas indicam muito, apontam muito para o surgimento do Clovis em Santa Cruz, especialmente pela bexiga, que é uma hoje em dia essa bexiga ela é sintética, ela é de plástico, né? Mas a bexiga era de fato uma bexiga de boi. E Santa Cruz tinha um matadouro muito grande que abastecia a carne para o Rio de Janeiro todo, e era dali que as pessoas tiravam a bexiga. Então o hábito já se inicia ali, né, de pegar a bexiga ali. E tinha essa coisa de dar bexigada nos outros, de dar bexigada no chão. Tinha uma coisa de brincar, de assustar também. Às vezes tinha até um lado, em alguns momentos, mais agressivo nessa fantasia. Em outros não, era mais brincalhão. Dependia também do folião, né? E a coisa do Clovis, o nome Clovis ele é uma corruptela do nome Clowns, que é palhaço nas línguas germânicas, em inglês e alemão. E assim, o apontamento do Clovis para Santa Cruz é especialmente porque na década de 30, que é quando surge, quando essa figura começa a aparecer com mais intensidade, em Santa Cruz estava sendo construído o hangar de Zeppelin, o hangar dirigível, que era uma obra alemã. Então os alemães estiveram aqui e influenciaram a população, provavelmente no carnaval eles influenciaram a partir desse tipo de uma fantasia muito semelhante a essa, que é da Guilda de Tolo, assim, que é uma fantasia que você encontra especialmente na Alemanha, né? Que tinha uma coisa do telado no rosto, na máscara. Então tudo vai apontando para realmente essa influência em Santa Cruz. Tem um artigo muito interessante sobre isso do professor Newton Gamba Jr., que eu vou deixar aí no link, que ele que fez esse estudo que aponta festivos internacionais e comparativos até chegar ao ponto das influências que poderiam ter gerado o Clovis e que mostra que realmente é Santa Cruz, a partir dessa influência alemã e da questão da bexiga. E os Clovis hoje em dia eles andam em grupos muito grandes, né? São grupos às vezes de 200 pessoas, são grandes grupos de Clovis, de grupos de fantasiados. E para o quadrinho eu decidi fazer um personagem que é um Clovis solitário, né? Como se fosse um lobo solitário. E o nome desse Clovis, desse personagem seria o Clovis do Coruja. Essa questão do Coruja, porque eu entrevistei um artista, o Léo Lima, um artista excepcional aqui da Zonais, e ele lembrou comigo assim das coisas do carnaval da época dele, e ele lembrou muito de um Clovis de um rapaz que era vizinho dele, que fazia um Clovis que era o Clovis do Coruja. Aí eu decidi fazer essa homenagem. E aí vai ter esse personagem e o Coruja, assim, essa Coruja vai meio que ser viva no quadrinho, ela vai falar com ele, ela vai ficar ali se movimentando nesse uniforme dele e falando com ele. E ele é um Clovis solitário e vai estar aparecendo em algum momento do quadrinho. Isso aqui foi outro estudo do mesmo Clovis do Coruja, porque aquele eu ainda decidi testar outras coisas na cabeça, no rosto, mas é o mesmo personagem. Essa é a fantasia de caveira, também conhecida como morte. Ela surgiu no século XIX, assim, ao que apontam, né? No Carnaval, né? A fantasia de morte já é muito anterior, né? Mas no Carnaval do Rio ela se popularizou no século XIX a partir de um momento parecido com o que a gente está vivendo. Só que não era de pandemia, no caso, né? Esse vídeo está sendo gravado no momento de pandemia, né? Do coronavírus, da Covid-19. Mas essa figura ela aparece no momento de epidemia e de febre amarela. Então foi uma forma assim um tanto até sombria, mas também espirituosa de lidar com a perda, né, com a perda da morte, né, com a questão da morte invadindo o Rio de Janeiro. E era um tipo de fantasia onde os foliões utilizavam uma cruz e um sino. E eles iam convidando os outros foliões para ir no cemitério. Essa era a brincadeira deles, né? E com a voz alterada, né? Como todas as outras aqui, tinha a questão do anonimato. E essa máscara também era de papel machê. A única dessas aqui que não era de papel machê era de Clovis. Tinha uma coisa de um telado meio de metal. Mas no geral, todas essas máscaras, essas fantasias que eu estou mostrando, elas eram feitas com máscaras de papel machê das fábricas artesanais de papel machê que foram muito famosas em Santa Cruz, assim, foram muito presentes, né, em Santa Cruz.
E em Santa Cruz tinha um detalhe diferente dessa fantasia, porque eles não chamavam a pessoa para ir para o cemitério, chamavam a pessoa para ir comer jamelão. Justamente porque no cemitério de Santa Cruz era repleto de pés de jamelão, então o fantasiado mudava a voz, fazia uma voz meio gutural e chamava as pessoas batendo sino e batendo a cruz no sino para ir comer jamelão. Vamos comer jamelão, vamos comer jamelão. Esse que era o jogo, essa que era a brincadeira. Essa é a protagonista do quadrinho, é a Amelinha. Ela é filha de um pescador. Eu estou me inspirando na questão dos caiçaras que tem aqui em Sepetiba. Né? Sepetiba tem uma população que é descendente de pesqueira, né? Que é uma população que até hoje é pesqueira, apesar da praia estar totalmente poluída, assim, ainda tem essa tradição dos pescadores. Eu, inclusive, sou descendente dessa população pesqueira. Meu avô era pescador e eu tenho um tio, meu tio Jorge, até hoje ele pesca e ele sabe das coisas assim do clima, sabe quando o clima está virando. Tem toda uma questão de tradição, de observação da natureza que tem muito a ensinar pra gente, sabe? Sabe quando o clima está virando, sabe entender os caminhos do mar, sabe? E ter um contato, assim, uma visão da natureza muito mais integrada com a própria natureza, né? Não dissociada, como a gente costuma ter. E o nome Amélia é uma homenagem dupla, assim. Teve uma foliano no Carnaval de Santa Cruz de 1927 que faleceu caindo de um carro alegórico. Na época tinha um desfile com carros alegóricos bem grandes. E ela caiu e faleceu, e era uma adolescente, e ela era Amelinha o nome, e o apelido era Amelinha, o nome era Amélia. Ao mesmo tempo, na década de 30, existia uma líder feminista da zona rural que ficava por Santa Cruz e Campo Grande, que se chamava Amélia também. Então eu decidi fazer essa homenagem dupla, porque eu queria que ela fosse essa protagonista, uma figura tão marcante quanto a Amelinha, né? Tão querida, que ela foi muito querida na Zona Oeste, em Santa Cruz, e foi muito marcante pelo acidente, infelizmente, né, com o Carnaval, mas também queria que fosse uma figura de pulso forte, sabe? Tal como a líder feminista. Eu me inspirei, né, nela, no visual, em um quadrinho que eu fiz. Esse é um quadrinho que eu fiz para um meu amigo meu, que é o do Mensageiro, do Renan, e no roteiro eu tinha que criar uma personagem feminina, eu criei essa personagem. E depois eu achei que eu poderia fazê-la um pouco mais nova e ela funcionaria bem para ser a protagonista do meu quadrinho. Então essa já nasceu ali a minha inspiração visual dela. Esse é outro protagonista, que é o Miguel. Ele é um protagonista junto com a Melinha, né? Eles dois são humanos e eles vão interagir com aquelas criaturas do mundo dos sonhos. O nome Miguel é em homenagem a um cenógrafo muito, muito vencedor do Carnaval de Santa Cruz, né, na época que tinha desfiles, que era Miguel Bilota, que foi um dos maiores vencedores. Depois ele era cenógrafo teatral no centro do Rio também, e depois ele também trabalhou nos carnavais do centro do Rio e foi muito famoso, né, nessas disputas. E eu achei que ele merecia uma homenagem, pelo menos como nome. Então, aqui tem uma ilustração para o mundo dos sonhos, onde eu utilizo esse monumento, que é a Fonte Wallace. Esse é um monumento que é um ponto turístico de Santa Cruz. Pouco visitado, é verdade, mas ele, sempre que lembro dos pontos turísticos de Santa Cruz, incluem ele, porque é uma fonte que foi criada para a França. Foi um filantropo inglês, Richard Wallace, que idealizou, né, essa fonte, mas aí quem esculpiu foi um artista chamado Charles Le Beau, e teve uma centena de cópias dessa fonte distribuída por Paris, porque tinha uma questão de água na época, isso foi no século XIX, e algumas dessas fontes vieram para outros países, assim, foram para outros países, para fora da França. E 4 delas pararam aqui no Brasil, e uma delas foi parar em Santa Cruz. Na época, eu acho que o Dom Pedro II decidiu colocar uma delas em Santa Cruz. E
eu me inspirei nessa fonte, porque ela tem 4 cariátides, né, que são figuras femininas que servem como colunas. E cada cariátide dessa, para o idealizador, o Wallace, que é o idealizador dessa fonte, tanto que o nome da fonte é Fonte Wallace, para cada cariátide dessa, ele decidiu colocar uma virtude humana. Então, uma representa, uma é a alegoria da bondade, outra da simplicidade, outra da caridade e outra da sobriedade. E então eu decidi assim utilizar isso para fazer minha mitologia, entre aspas, assim, do meu mundo dos sonhos. Ao invés de pegar uma entidade do mundo dos sonhos já criada de outra mitologia mais batida, sei lá, ao invés de pegar, sei lá, Hipnos ou Morfeus, eu não tenho certeza qual desses é o deus dos sonhos, né, na mitologia grega, mas ao invés de pegar um deus desse, eu decidi que as deusas seriam essas da fonte, porque tem todo aquele trabalho das pessoas se verem ali, né, aquela coisa que eu falei de enaltecer o local que eu estou. E então e também eu estou trabalhando com uma dualidade do sentido do sonho. Eu estou trabalhando no quadrinho com 2 sentidos para o sonho: o sentido do sonho de sonhar, de dormir, né, você dorme e então você acaba sonhando, mas também com o sentido do sonho de um ideal a ser alcançado, né? Qual o seu sonho de vida? E eu achei que tinha tudo a ver que esse mundo dos sonhos, que é um mundo tanto dos sonhos como uma questão de dormir, quanto desse sonho ideal, que ele tivesse governado por entidades que fizessem esse sonho ideal, ou seja, a bondade, a simplicidade, a caridade e a sobriedade. Com isso, talvez você consiga de fato ir para o mundo dos sonhos, né? E a questão da fonte, eu coloquei a fonte também em si, no quadrinho, porque eu decidi que essa fonte seria o local da onde que jorra a matéria-prima que forma esse mundo dos sonhos. Existe uma espécie de universo mágico e desse universo mágico, a partir dessa fonte, surge a matéria-prima que forma todo o mundo dos sonhos. Então ela é a geradora dos sonhos. Mas e quem guarda esse item especial que forma o mundo dos sonhos são essas 4 guardiãs. Mas assim, eu pensei que além dessas 4, eu acho que para um sonho estar completo você precisa de alegria, né? Você precisa de felicidade. Senão não adianta muito você ter todas essas virtudes, mas não ter felicidade. Então eu pensei em criar uma espécie de quinta irmã. Essas deusas seriam como se deusas irmãs. Eu pensei numa quinta irmã que seria a deusa da, da alegria. Só que ela também, ela na história eu pensei que ela gostava muito da alegria, da euforia e achava às vezes muito monótono o mundo dos sonhos, assim. Então ela decide ir para o ponto mais baixo do mundo dos sonhos e lá ela fica uma rainha da cidade de Eufórica, que é a cidade que é a fronteira entre o mundo dos sonhos e o mundo dos humanos. E lá em Eufórica ela governa lá e tem toda uma questão ambiental, porque nesse mundo dos sonhos vão ter os sotalhas, que são o quê? Uma alegoria do boto cinza. Sotalha é o nome científico do boto cinza. E aí vai ter toda aquela questão ambiental que eu vou bater junto na história, e eu não posso falar muito para também não estragar. Esse tridente dela e essa criatura tem uma ligação direta na história com os sotalhas, e esse tridente é inspirado e essa criatura no tridente e criatura que estão na fonte Wallace. Então eu estou usando as referências visuais da fonte Wallace também, sabe? Assim como as referências visuais de outras coisas de subúrbio para fazer esses personagens. E essa deusa da alegria e da euforia, o apelido dela é Momo. Momo é uma deusa grega, só que assim, eu não busquei somente por ser uma deusa grega, mas porque ela tem toda uma ligação com o carnaval brasileiro. No carnaval brasileiro se faz um louvor a Momo. Há muito tempo se fala isso, hoje em dia se fala menos, mas era muito viva Momo. Tanto que tem a figura do rei Momo. Então a Momo, na verdade, era uma deusa. Em algumas interpretações é masculino, outras é feminino. Decidi que fosse feminino e inseri tudo, né? Encaixei tudo isso. Isso mostra um pouco da questão universal, né? Que eu falei, a gente faz uma coisa muito
pessoal, mas a gente tá tentando dialogar o tempo todo com o universal. Essa fonte é extremamente famosa na França, sabe? Se um francês lê esse quadrinho em algum momento, ele pode se reconhecer também a partir da fonte Wallace, sabe? Então ele não é uma coisa super fechada, é uma coisa que eu estou falando muito da minha realidade próxima, mas ao mesmo tempo eu estou criando um diálogo muito intenso com o universal, que é como eu falei da frase do Tolstói lá no início. Se queres ser universal, começa a pintar sua aldeia. Às vezes a gente olhando para perto, a gente consegue ir para muito longe, né? Porque as coisas de perto podem te dar um caminho, um mapa para você ir alcançar coisas mais distantes, né? E às vezes a perseguição pelo distante por si só, sem conhecer o perto, não te ajuda tanto. Enfim, eu acho que é isso, esse é o projeto. Eu espero muito que gostem e que acompanhem.